questão de Isso. Não entendi o finalzinho que você falou agora. vale muito a pena. Eu também acredito que vale muito a pena. Acredito que quem quiser se auto-aplicar e aplicar em pessoas que estão precisando, e hoje muitas pessoas estão precisando dessa organização emocional, né? Nessa pandemia, muitas pessoas estão em crises emocionais, vão poder ajudar muitas pessoas. E a si mesmo, né, que é o mais importante. Ok, acho que dá para nós começarmos já nosso treinamento aqui em FT. São quatro encontros, tá? Em torno de 2 horas, um pouco mais, ou até um pouco menos, dependendo das perguntas que forem surgindo. Hoje vamos explicar e tentar entender como funciona esse método e como ele foi construído. Nos próximos dias, na próxima sexta-feira, vamos ter mais um encontro onde vamos trabalhar a linguagem eficaz. Nós sabemos que a linguagem tem muito poder. E quando eu uso a linguagem associada aos pontos do tapping, que é os pontos de batidas em meridiano de energia, isso se perpetua com muito mais intensidade. Então, é uma construção. De hoje até o próximo encontro, eu vou passar para vocês um exercício para que vocês façam. E vou pedir para que vocês façam em duplas ou em trios, se for possível. Como assim? Vocês podem juntar-se aqui, por exemplo, o Cláudio e a Maria Lúcia, eles podem, uma vez na semana, ter um encontro online onde vão trabalhar essas técnicas. No nosso grupo, né, de FT, eu vou colocar todo o material que vocês vão ver hoje, outros materiais a mais para que a gente possa trabalhar. Vamos entender isso até o final do encontro de hoje. Eu estou sentindo que vai ser um encontro muito bacana. Um encontro muito proveitoso para todos. Então, deixa eu passar o material para vocês, já começar a apresentar aqui. Deixa eu abrir meu material aqui. Só um minutinho. Vocês conseguem ver esse material? Sim. Sim, ok. Deixa eu só colocar aqui em tela cheia para a gente poder ver melhor. Tá aqui, FT na prática. Tá girando aqui meu mousezinho aqui. Não foi. Pronto. Aliás, não foi aqui. Agora saiu daqui meu material. Deixa eu ir buscá-lo aqui. FT. Treinamento em FT. Hoje a internet parece que não está nos favorecendo muito aqui. Está bem lenta. Vocês estão me ouvindo bem todas? Sim. Ok. Ok. Sim. Vamos deixar só abrir aqui o material aqui. Para podermos explanar e explicar o que é FT. Enquanto vai abrindo aqui, eu vou falando com vocês. Nós temos em nossa vida reconstruído pensamentos. Os nossos pensamentos, eles vêm em torno de nós
de uma forma muito intensa, de acordo de onde nós estamos. Porque nós assimilamos o pensamento do meio. Nós falamos muito que nós não pensamos, nós temos pensamentos. Então, como nós temos pensamentos, nós não pensamos, nós acabamos nos associando a pensamentos que não são nossos, a pensamentos que nós deveríamos começar a nos questionar. Dr. Augusto Cury diz que nós temos portas killer, portas de morte, que o depressivo, aquela pessoa que tem problemas emocionais, elas entram muitas vezes em portas que elas não estão acostumadas, mas acontece algo lá fora e essa porta se abre. Aí todos os medos que a pessoa tem começam a surgir. FT é um método muito prático e muito, eu diria, importante hoje em dia, porque é fácil, qualquer pessoa pode usar e eu posso fechar essas portas utilizando a EFT. EFT é uma sigla que quer dizer Emotion Freedom Technique, ou técnica de liberação emocional. Esse sou eu, para quem não me conhece. Eu trabalho com as terapias complementares, holísticas, sou naturopata, iridólogo, instrutor de cursos e palestras em terapias naturais. Atuo aqui em Natal, no Centro de Terapia Nirvana, Núcleo de Consciência Holística, e também no Brasil todo e, em alguns momentos, também fora do Brasil. Mas o foco aqui, FT trabalha com foco. O foco do treinamento é a cura da mente e não a cura do corpo. Nós falamos muito da questão de cura, né? Nas terapias complementares se fala muito em cura, mas a cura para nós é uma organização do nosso biocampo. Nós remediamos os sintomas. Eu estou com dor de cabeça, um exemplo. A minha dor de cabeça, eu tomo um medicamento, eu faço um reiki, ou tomo um floral e a dor de cabeça passa. Eu me curei? Não, eu melhorei um sintoma. O foco da dor de cabeça é outro. A dor de cabeça veio por algum motivo que não foi simplesmente eu amanhecer com dor de cabeça. Ninguém amanhece do nada com algum problema. Algo aconteceu ali. Então, o foco do treinamento é a cura da mente, não a cura do corpo. Embora nós possamos, através da FT, organizar sintomas físicos, dores crônicas. É possível trabalharmos com dores emocionais e dores físicas. Nós não queremos substituir a medicina clássica, médicos nem remédios. Você não precisa deixar nenhum tratamento de lado. Enquanto a medicina tradicional cura os sintomas, nós vamos em busca da causa que está na mente. Vamos identificar os conflitos emocionais por trás das enfermidades. Isso é importante que nós venhamos a entender o que é FT. Todo processo de adoecimento, todo processo de dor física ou emocional teve uma causa na mente, tá? Então, como será o treinamento? É composto de 4 aulas que serão ministradas uma vez por semana, ao vivo, aqui como nós estamos aqui. É um treinamento prático com exercícios específicos para que você alcance o entendimento. É necessário a prática para que você acesse os seus conflitos, entenda-os e alcance a cura desses conflitos. Entendendo? Eu vou repetir algumas vezes a mesma coisa, tá? Por quê? A nossa mente aprende por repetição e por velocidade de interesse. Quando você tem interesse em algo, você fica mais atento àquilo. Quando você vai em busca de uma solução para você, você tem muito mais força, muito mais energia de realização. Então, por isso, eu vou repetir algumas coisas várias e várias vezes para que a mente entenda. Existem muitos traumas a serem resolvidos e sua mente precisa ser treinada para resolver um impacto emocional de cada vez. Um impacto emocional de cada vez. E também para estar pronta para circunstâncias futuras em que esses impactos ocorram para que não gerem novos conflitos emocionais. O que você vai aprender? A função das emoções. Vamos estudar
quais são as funções das emoções, os aspectos positivos, tá? As emoções, elas sempre são positivas, não existe emoção negativa, então isso é interessante entender. As emoções negativas é aquilo que eu julgo que é negativo para mim, ou para o meu campo. Os impactos emocionais ou traumas e como superá-los. A relação entre emoção e estresse, distresse e eutresse. Olha que interessante. Antigamente eu achava que existia apenas estresse, mas existe o distresse e o eutresse. Relação entre estresse e enfermidade. Nós somos seres biológicos. A diferença entre tomar conhecimento e tomar consciência, que essa é a chave para a libertação emocional. Tá? Hoje em dia existem máquinas que podem tirar foto do corpo e dependendo da cor que fica a foto, veja aqui nesse material aqui, né? A raiva, o medo, o nojo, a felicidade, a tristeza, a surpresa e você neutro. Então existem máquinas hoje que podem fazer isso. Mas eu não preciso de máquinas para saber se eu estou com medo, com nojo, com raiva. Eu posso sentir. Então, o nosso conhecimento hoje, ele parte da base. Qual é a base? A base diz que nós somos 90% inconscientes e 10% conscientes. Vocês já viram esse iceberg, né? Esse iceberg não é novo para ninguém, eu acredito. Mas isso é uma analogia bem interessante, porque nós somos seres biológicos. Nós viemos há centenas de milhões de anos evoluindo nesse planeta. E o nosso corpo, ele é inconsciente. Você não consegue parar o seu coração e nem consegue mandar ele bater mais rápido. Você não consegue frear o seu sangue que está circulando, os seus rins filtrando os líquidos. Isso é um processo inconsciente, é um processo biológico. Os nossos atos, as nossas escolhas, geralmente são escolhas inconscientes que eu começo a tentar encontrar uma lógica para aquilo. Então, o meu consciente quer uma explicação. Mas as nossas escolhas são inconscientes. Nós somos o que trazemos dos nossos ancestrais. Eu li até uma frase bem interessante que dizia que nós somos o que nossos avós, nossos pais comeram, não o que nós comemos. E isso é uma verdade, porque nós trazemos informações. Então, qual é a função das emoções na nossa vida? Para você se equilibrar emocionalmente, precisa saber quais são as 5 emoções básicas. Esse é o alicerce para o treinamento, tá? Daqui a pouquinho vamos falar sobre as 5 emoções básicas. Isso é muito importante. Antes eu tenho que entender sobre os 3 cérebros. O cérebro reptiliano ou atávico, o cérebro mamífero e o cérebro justificativo ou neocórtex pré-frontal, que é esse aqui. O ser humano ele evoluiu do cérebro reptiliano, que é aqui atrás, foi para o mamífero, que é aqui no meio, e veio para o cérebro, o neocórtex pré-frontal, que é o cérebro que justifica, é o cérebro que pensa, é o ser pensante, tá? Então, o cérebro reptiliano, ele apenas age na vida ou lutando ou fugindo. Ele é o cérebro que nos defende. Antigamente, o animal era grande, eu fugia. O animal era pequeno, eu tinha uma arma ali, uma flecha, uma lança, eu atacava. E nós somos seres de ter repente. O que eu chamo de repente é aquilo: alguém lhe insulta, você imediatamente já tem uma palavra ou 3 palavras para jogar de volta. Alguém joga uma pedra em você, você joga 3 naquela pessoa. Ou você cala, você foge. Ou nós atacamos, ou nós fugimos. Esse é o cérebro reptiliano, que nos defende o tempo todo. Então ele tem que estar atento, porque ele tem que entender as circunstâncias, o que é que está havendo na vida. Você vai dirigindo seu carro, alguém freia na sua frente, você freia imediatamente. É o cérebro reptiliano, ele não pensa, ele age. O cérebro mamífero é o nosso segundo cérebro da evolução, é o cérebro onde são guardadas as emoções. Quando o indivíduo está desequilibrado, ele chora, ele sente palpitação cardíaca, o coração acelera, ele sua, é o sistema nervoso central
ou periférico em ação ali, sendo comandado pelas emoções. E nós não temos comando das emoções. Nós não sabemos como organizar as emoções, tá? Daqui a pouco eu falo sobre o cérebro justificativo. Mas o cérebro mamífero, ele é responsável por 5 emoções básicas. Vamos primeiro falar sobre elas. O medo, a tristeza, a raiva, o nojo ou o asco e a alegria, tá? Aqui tem alerta, não existem emoções boas ou ruins, pois são fundamentais para a vida. Vamos ver o sentido biológico de cada emoção. Essas emoções, elas foram desenvolvidas ao longo de muitos anos. Todos os mamíferos têm as 5 emoções biológicas, tá? As 5 emoções básicas. O medo facilita a resposta de fuga diante de diferentes perigos, ou seja, se você desenvolve a de passar em uma rua escura à meia-noite, você não passa, a não ser que precise muito. Mas ao não passar, você não fica à mercê de perigos que tinham ali naquela rua, naquele beco, naquele local. O medo faz com que você fique em casa. O medo faz com que você não infrinja leis, paradigmas. Então, o medo ele vem para isso. Só que nós às vezes desrespeitamos o medo e entramos em outros processos, nas emoções secundárias, que vamos falar daqui a pouco sobre elas. A tristeza provocada por um erro cometido estimula a pessoa a não voltar a cometê-lo, tá? A tristeza de perder alguém querido te deixa longe das pessoas, você quer ficar sozinho para se refazer, repensar a respeito. A tristeza nos leva a pensar sobre a vida, nos leva a tomar novas decisões. Agora, a tristeza como emoção biológica básica, a tristeza como emoção secundária já entra em um processo que devemos reorganizá-la. A raiva, produzir a quantidade de hormônios necessários para gerar energia para ações de enfrentamento. A raiva não deixa que você deixe os seus filhos, deixe o que você criou, deixe a sua casa à mercê das pessoas. A raiva faz com que você tenha força para reagir perante aquelas pessoas ou aquelas situações que podem denegrir você ou podem, de alguma forma, tirar a sua vida. Você, com raiva, tem mais força de decisão. Então, a raiva lhe dá força para enfrentar aquelas pessoas que precisam ser enfrentadas, as situações da vida que precisam de raiva para você poder agir. O nojo ou o asco é uma reação de rejeição frente a alimentos que podem fazer mal. Conta-se na história da humanidade que muitos homens santos, muitos homens poderosos foram envenenados ou morreram a partir de tomar algo podre, né? Buda, por exemplo, Siddhartha Gautama, conta a história que ele morreu, já estava idoso, 80 anos, e deram para ele um alimento que não era bom, o alimento estava podre, e como o que davam a ele, ele recebia. Ele comeu aquele alimento e morreu. Então, o nojo e o asco não deixam com que você coma ou se aproxime de locais ou alimentos que não são bons para você. E vem a alegria também. A alegria está dentro dessas 5 emoções básicas, certo? Emoções biológicas. A alegria seria a recompensa pelas situações de êxitos. Influencia em nossa conduta social, nos tornando mais generosos, responsáveis e abertos, possibilitando a criação de novos laços sociais. Então, a alegria seria eu estou bem, eu estou tranquilo com tudo, meu coração se enche dessa emoção da alegria. Só que o problema é que eu estou sempre querendo estar mais na alegria do que no medo, na tristeza, na raiva, no nojo, né? Ninguém quer essas outras emoções. Esse material irá ficar para vocês, está em forma de e-book, porque aqui tem esse material aqui, ó, que vai ser muito útil para vocês trabalharem as emoções secundárias e terciárias. A emoção básica, por exemplo, a raiva. A raiva é emoção primária.
A emoção secundária é sentir-se distante, sentir-se frustrado, agressivo, sentir-se louco de raiva, né? Os olhos vermelhos, sentir ódio, odioso, ou sentir-se ameaçado o tempo todo. Então, e crítico também, muita crítica, né? Então, essas são as emoções secundárias que a raiva pode trazer para você. Então, se você se percebe agressivo, na verdade, o que você tem é raiva, não é agressividade. Ela vem da raiva, ela se desmembrou em agressividade. Aí as emoções terciárias, sarcástico, cético, desconfiado, introvertido, irritado, enfurecido, hostil, provocado, enraivecido, furioso, violado, ressentido, tá? Enciumado, inseguro e devastado e constrangido. Então essas são as emoções terciárias da raiva. Quando eu for trabalhar EFT e eu encontrar uma pessoa irritada, muito irritada com muitas coisas, eu vou trabalhar a irritação sabendo que é uma emoção terciária. Essa emoção vai reduzir, geralmente, para a emoção secundária, até ela chegar na emoção primária da raiva. Aí você tem controle sobre essa emoção. Essa emoção passa a ser uma emoção positiva, dependendo do olhar que você está vendo, tá? Aqui tem outro aspecto da raiva, e a raiva é o único que tem esse outro aspecto, que é o desagrado. Então, aqui tem desaprovação, desapontado, horrível, fuga, tá? E aí você vai ver aqui, hesitante, aversão, detestável, repulso, revoltado, repugnante, nojo, tá? O nojo, ele está no asco, mas muitas vezes o nojo é o nojo de alguém, é o nojo de uma situação, não é um nojo primário. O nojo primário é alguma coisa que você vê que você percebe que não dá para comer aquilo, não dá para você estar próximo, é algo natural. Agora, quando você começa a ter nojo de alguém, então aí já é uma emoção que está desregulada, desequilibrada. Você tem que organizar. Então você trabalha EFT, tá? Nas emoções que a pessoa vai falar que tem, ou que você vai descobrir que você tem aquela emoção. Como é que você está hoje? Ah, eu estou inseguro. Inseguro é sentir-se também ameaçado, e vem também, a insegurança vem a raiva, tá? Eu vou trabalhar FT até voltar para a raiva e zerar na raiva. Daqui a pouco vamos entender esse mecanismo de zerar. Quando zera na raiva, você fica bem. É como se agora eu posso voltar a ter controle sobre os meus atos, sobre a minha vida. Eu tenho que controlar a minha vida. Mas para isso, eu tenho que passar por essas emoções, tá? Então aqui, esse aqui é um livro do Paul Ekman, A Linguagem das Emoções. Ele é um psicólogo americano que ele estudou muito e percebeu e descobriu que os mamíferos têm essas 5 emoções. E ele, nesse livro, ele desmembra isso, ele mostra o como ele descobriu isso. Se vocês quiserem ler, quiserem comprar esse livro ou baixar na internet, vocês podem encontrar lá, tá? E o cérebro justificativo é o neocórtex pré-frontal, esse aqui, é o cérebro que me faz ser chamado de ser humano, mas como dizia Samuel Alvell, nós somos seres equivocadamente chamados humanos, né? Nós somos seres vivos, nós somos primatas de primeira ordem. Essa justificativa é apenas 10% de quem eu sou. Eu não consigo ver o todo, eu estou preso aqui. Então, se eu estou preso, eu vejo apenas 10%, tudo que eu justificar e tudo que o outro justificar para mim, não está certo. É apenas 10% de uma percepção do ego do outro. O meu ego vê 10%, o ego do outro vê 10%. E isso não é a informação correta. Então, sempre em uma discussão, não tem ninguém certo. Nem você está certo, nem o outro está certo. Por isso, não vamos discutir mais com ninguém a partir de hoje, sabendo que nós não estamos certos e o outro também não está certo. Então, esse mapinha aqui vai ficar com vocês para que vocês possam fazer avaliações, tá? Vai ser muito útil
no trabalho de vocês. Nós temos necessidades biológicas. O ser humano, o ser biológico, os 90% de quem eu sou, que é muito mais do que 10%, tem necessidades. Nutrição, o se alimentar, reprodução. Nós falamos que na natureza, a natureza está sempre reproduzindo, sempre se procriando, sempre se recriando o tempo todo, né? Você vê um cachorrinho, depois de 3 meses, ele já quer cruzar com outros cachorros. Nós temos um mecanismo de defesa biológica. Nós nos defendemos da natureza, da vida, de tudo aquilo que nós entendemos que quer nos fazer mal. Não que geralmente quer nos fazer mal, mas que nós entendemos que aquilo quer nos fazer mal. Então nós vamos nos defender. Nós temos que nos autoafirmar. É uma necessidade biológica, a autoafirmação. Autoafirmação é: eu sou o poderoso, eu sou o grande, eu sou aquele que manda aqui. Eu posso até depois fazer me organizar com outra pessoa, com minha esposa, com meu marido, com minha mãe, com meu pai, para a gente, eu mando nisso, você manda nisso, e aquela pessoa manda naquilo. Mas muitas pessoas saem de casa para se autoafirmar, porque na casa dos pais elas não conseguem autoafirmação. E tem que acontecer isso. Você tem que sair da casa dos seus pais para você ter uma autoafirmação, porque é uma necessidade biológica, tá? E a formação de grupos é você participar de grupos iguais, tribos. O ser humano pertence a tribos, os animais pertencem a bandos. Poucos animais ficam sós, mas os mamíferos, geralmente, andam em bandos, porque o bando protege uns aos outros. Então, é interessante que eu entenda que eu tenho que ter uma boa nutrição, eu tenho que me reproduzir, ou eu tenho essa tendência a fazer isso, tá? É por isso que não adianta parar, a natalidade acontece o tempo todo, não adianta eu tentar refriar a sexualidade dos jovens, que eles vão, de alguma forma, encontrar uma saída, porque é biológico isso, não é algo mental, é algo do corpo físico. Eu vou sempre me defender, pessoas agressivas, pessoas que jogam coisa em você, pessoas que estão o tempo todo falando palavrões, estão tentando se defender. Nós criamos mecanismos mais sofisticados de autodefesa, né? Nós temos uma casa, geralmente a família, nós deixamos ela intocável. Então, cada um de nós tem mecanismos. Agora, o adoecimento e a desorganização começa com: não saiu do meu jeito. Quando você entende que não saiu do seu jeito, você pode entrar no mecanismo de adoecimento. Quando você tá com desejo de comer algo e não tem aquilo para você comer naquele momento. Mas nutrição não é comer, nutrição é se nutrir. Aí eu começo a entrar na paranoia mental. Eu começo a criar possibilidades que não são lógicas, são ilógicas. Reprodução, eu tenho que fazer sexo de todo jeito com qualquer pessoa. Isso é uma necessidade biológica. Tem pessoas que é tão forte isso que não conseguem simplesmente se organizarem para não fazer, e sim ter uma pessoa ali. Nós não somos seres, muitas vezes, nós não conseguimos nos frear. Alguns conseguem, outros não conseguem. O não conseguir se frear causa doença. E o conseguir se frear também causa doenças, causa desequilíbrios. Eu tenho que desenvolver a minha consciência. Eu não tenho que alimentar o ser biológico, mas quando eu desenvolvo a consciência, eu passo a ter uma vida mais equilibrada, tá? Mas geralmente nós buscamos as necessidades. Muitas pessoas hoje fazem muito curso como ganhar dinheiro, como ficar rico, como usar a lei da atração para ganhar muito dinheiro. Isso é um medo de ter não ter alimento, é um medo de não ter um lugar para morar, um medo de não ter sexo, é um medo de não poder se defender, porque o dinheiro hoje é como se fosse algo muito, não é muito importante, é como se fosse
uma arma que eu posso me defender com o dinheiro. É só uma analogia isso. Mas é assim que nós vemos. Quando nós não temos essas 5 formas organizadas, nós vamos entrar em um colapso, tá? Nosso sistema entra em um processo de buscar aquilo a todo custo. Eu preciso, eu tenho que ter aquilo. Os impactos emocionais ou traumas e como superá-los. Isso aqui é muito interessante que a gente possa entender. É por isso que essa palestra está sendo gravada, tá? Esse treinamento, para que vocês possam ouvir novamente esse vídeo várias e várias e várias vezes, para que isso entre na mente de vocês. Qualquer doença começa com uma síndrome de Dick Hammer. Quem danado é Dick Hammer, né? Deixa eu contar um pouquinho da história do Dr. Dick Hammer para que a gente entenda. Dr. Dick Hammer, nos anos 70, ele era um médico oncologista, tratava de pacientes com câncer, e ele se cuidava bastante. Ele sempre estava fazendo exames, ele sabia que ele era saudável, praticava esportes, e um dia o filho dele sai na noite, na balada, um príncipe europeu bebeu bastante, pegou um revólver e começou a atirar. E um desses tiros pega no filho do Dr. Dick Hammer. E uma semana depois, esse rapaz morre. E o Dr. Dick Hammer aparece com câncer de testículo. E a esposa dele com câncer de seio. E ele fala, não pode. Né? Um câncer de testículo desse leva 10 anos para se formar. Como é que apareceu esse câncer aqui? Eu não posso estar com esse câncer. Isso não é verdade. Ele fez uma ressonância magnética, outra, porque ele sempre estava fazendo, e viu que na parte cerebral dele tinha aparecido um círculo, justamente no ponto do testículo, que é na mente dele, no cérebro, tem ponto de órgãos, e nesse ponto do testículo estava uma marca circular. A mesma coisa estava na marca no cérebro da esposa dele, no lugar do seio, e ele pensou, isso só pode ter acontecido porque o nosso filho morreu. Daí então ele começou a estudar os pacientes dele e começou a descobrir que todos os pacientes que tinham tido câncer, eles tiveram câncer porque algo muito impactante aconteceu na vida deles. Algo que vem de um DHS, tá? O DHS para a gente vai ser dia, hora e segundo que alguma coisa aconteceu. O conteúdo do conflito determina a localização do foco de Hammer no cérebro. Quanto à localização do programa biológico de sobrevivência no órgão, os programas de sobrevivência são iniciados fora do campo da consciência após um hiperestresse. Um hiperestresse não precisa também, às vezes, ser um estresse muito grande, não. Às vezes, uma notícia de um segundo que você sentiu-se desesperado, não sabia o que fazer, sentiu-se sozinho, em isolamento, e não sabia como proceder. Por exemplo, você deixa seu pai em casa, vai para o trabalho, quando chega no trabalho, o telefone toca, alguém diz, olha, seu pai está aqui no hospital e teve um ataque cardíaco fulminante. Você fica desesperado, mas peraí, eu deixei ele em casa agora mesmo. É algo que você é pego desprevenido. E pode ser com você, pode ser com alguém que você tem muito carinho, pode ser com um filho, pode ser com a mãe, com o pai, ou pode ser algo que você está lendo em um livro, está vendo um filme que você se relaciona muito bem com o personagem, você entra naquele personagem, você está vê ele com bons olhos, de repente acontece algo com ele, você sente aquilo e pode dar um DHS, acontecer um DHS com você, tá? A correlação entre a evolução do conflito, de modificar o foco de Hammer no cérebro e os programas biológicos de sobrevivência no órgão. Então, nós temos programas biológicos de sobrevivência. Quando acontece aquilo, acontece um DHS, um evento muito forte na sua vida, você starta aquilo de repente e isso vai começar a desenvolver tá,
um processo de adoecimento, um processo de desequilíbrio. Mas isso é o seu ser biológico tentando lhe proteger. Olha bem que coisa louca. O ser biológico, para lhe proteger, ele causa um desequilíbrio que vai levar a um adoecimento. Só que esse adoecimento, ele vai, aumenta, depois ele melhora. O nosso problema é que nós temos nossa mente, tá? Nosso neocórtex pré-frontal, que busca uma explicação para aquilo. E ao buscar explicação, ao ir em médicos, ao tomar medicamentos, você starta aquela doença, ela para. Ela fica presa. A emoção fica presa em você. Então ela melhora e piora, melhora e piora. Isso pode matar você, porque o câncer pode ser agressivo. Tá? A partir do DHS, a correlação entre a evolução do conflito e de modificar o foco de Raman no cérebro, os programas biológicos de sobrevivência no órgão. Então, se esse programa biológico for acionado, você tem que desligá-lo. Você tem que chegar para você ou para as pessoas que estão com esse programa acionado e mostrar para o ser biológico que está tudo bem, que ele não precisa mais se proteger. Como é que nós fazemos isso? Vamos usar a EFT. O DHS tem que ser inesperado, agudo, uma coisa muito forte, vivido com sentido de isolamento. Às vezes, um segundo, ninguém percebe, mas você passa por esse DHS. O DHS é o Dick Hammer Syndrome, a síndrome do Dick Hammer, tá? Então, nós temos 3 traumas principais quando sofremos um DHS. A incerteza, não saber o que fazer, a incerteza da morte, será que eu não vou escapar disso? Será que meu pai não vai escapar? Será que minha mãe sofreu aquela queda, ela teve um traumatismo craniano? Eu não sei. Falta de informação, tá? Então, a falta de informação, eu vou passar para vocês o estudo dos setênios. Vocês vão ver um material lá no grupo, vocês vão baixar, imprimir se for possível, e vão estudar os setênios. Depois falamos sobre isso. No nosso próximo encontro, você já tem lido sobre os setênios e nós vamos aprofundar um pouquinho. E a sensação de não ter o controle sobre a situação. A situação é muito grande e você não tem controle. Quando você percebe que a coisa é incerta, falta de informação e não tem controle, aí o seu corpo se defende de uma forma muito forte, muito voraz. Aí nós temos que fazer várias e várias rodadas de EFT para desligar esse mecanismo. Rodada de EFT gerando consciência e paz, tá? Quando você faz a rodada de EFT batendo nos pontos, daqui a pouco vamos fazer isso, nós batemos em pontos de meridianos que traz uma tranquilidade para o sistema nervoso. E a partir daí você pode tomar um outro rumo, um outro sentido. Pode falar para o seu corpo que está tudo bem, que você pode ficar em paz, que tudo vai dar certo. E geralmente dá certo, tá? Então aqui eu quero apresentar para vocês o alfabeto emocional. Eu estou mostrando várias aberturas para que a mente de vocês possa começar a entender esse processo. Porque quanto mais nós entendemos, mais expandimos a consciência. E a cura, eu falo cura, eu quero dizer assim, você aprende mais ou você se cura quando você amplia sua consciência. Eu primeiro quero falar sobre a carpa, o tubarão e o golfinho, para que vocês entendam esse modelo mental. O professor de biogerontologia, tá? Ele criou o alfabeto emocional, o Dr. Juan Hitzing. Estudou as características de alguns longevos saudáveis e concluiu que, além das características biológicas, o denominador comum entre todos eles está em suas condutas e atitudes. Vamos entender a carpa, o tubarão e o golfinho. Tá? Essa é a relação entre o estresse, o distresse e o eustresse. A carpa é um peixe, né? É um peixe pequeno
que por ser pequeno, ele é vítima dos outros peixes, ele sabe que os peixes maiores comem carpa, os ursos comem carpa, o ser humano come carpa, então todos comem a carpa é vítima. Ela tem um mindset, ela tem a característica de ser vítima da sociedade dos peixes. Eles andam em bando porque se o tubarão abrir a boca, eles podem correr, ele pega algumas, mas não pega todas. Então, o bando serve para até para poder se distrair os predadores. Então, a carpa tem um modelo de vítima. Elas vivem no mundo e ganha, perde. E elas vieram no mundo para perder. Olhe bem esse modelo mental. Ganha, perde. Geralmente nós vivemos nesse modelo. Ganha, perde. Só que a carpa veio para perder. Então, ela se entrega. A carpa é a vítima da natureza. Existem pessoas que são carpa. Existem pessoas que vieram a esse mundo para se entregar. E se entregaram, sim. Até hoje se entregam. O tubarão é um ser maior, ele também vive nesse paradigma. Ganha, perde. Só que ele veio para ganhar. O tubarão come todos os outros bichos. O tubarão é o senhor dos sete mares. O tubarão é aquelas pessoas que elas se bastam, o ego dela é muito grande, elas tiveram o privilégio de ter muito, a vida deu para elas um poder material muito grande e elas estão usando aquilo mais nesse modelo de vida. Ganha, perde. E elas vieram para ganhar. Então, elas estão usando esse modelo para se imporem na vida. O golfinho, ele vive num modelo diferente. O golfinho, ele dá um pulo, uma cambalhota, você dá um peixe para ele. Ele dá outro pulo, você dá o peixe para ele. Ele dá um pulo, você não dá mais o peixe para ele. Ele se estressa. Olha bem, o estresse. O estresse do golfinho vira o eutresse. O eutresse é um estresse positivo, porque ele percebe que ele tem que fazer outra coisa. Agora ele dá um salto mortal e uma cambalhota. Você não dá o peixe para ele, ele dá um salto mortal, uma cambalhota, ainda faz um movimento diferente no ar. Ele obriga você a dar o peixe para ele. Ele muda de posição até você dar o peixe para ele. Ele cria possibilidades, novas possibilidades. Aí a pergunta para vocês agora é o seguinte: qual desses três você está hoje? Você é carpa? Você é tubarão? Ou você é golfinho? Qual é o modelo mental que você está utilizando hoje? Isso é interessante antes de qualquer sessão de FT, entender qual o modelo mental que você está usando. Porque o modelo mental que você usa, geralmente é o modelo mental que seu pai ou que sua mãe usavam ou usam. Seus avós usaram. Você segue um padrão ali. Você é um ser biológico. O seu modelo mental é biológico, tá? Mas você pode, de hoje em diante, começar a escolher um novo modelo mental. Geralmente nós, em determinadas situações, estamos nos três. Ora eu sou carpa, ora eu sou tubarão, ora eu sou golfinho. Nós podemos oscilar entre os três modelos mentais. Mas é interessante que nós possamos optar pelo modelo golfinho. O eustresse é um estresse que lhe coloca para cima do ponto de vista de você estar sempre buscando o melhor. O eustresse faz com que você não fique parado. O eustresse faz com que você busque novas possibilidades. O destresse é aquele estresse que ele mata. É o estresse que ele deixa cansado. É o estresse que você fez tanto, tanto, tanto e não saiu do lugar. E você diz, nossa, eu não consigo mais. Então eu tenho que mudar o quê? O modelo mental. É necessário trabalharmos essa mudança de modelo mental. Cada pensamento gera uma emoção. E cada emoção mobiliza um circuito hormonal que terá impacto nos 5 trilhos de células que formam um organismo, tá? Explicar aqui. Nós temos as condutas S: serenidade, silêncio, sabedoria, sabor, sexo, sono e sorriso. Essas condutas geram serotonina. Então você quer ser feliz, quer sentir-se feliz e bem,
comece a gerar mais serotonina para você. Comece a entender que esses fatores geram hormônios de felicidade. Então, você viver um lugar onde você perceba uma serenidade em você, onde você possa ter momentos de silêncio. Há 100 anos atrás, a Terra, o mundo, o planeta era mais silencioso. Há 200 anos atrás era mais silencioso ainda. Hoje, nós vemos barulho em todos os lugares. Por isso é necessário, de vez em quando, você sair para um lugar do campo, uma praia distante, onde você possa ouvir silêncio. Onde simplesmente você possa ficar em paz com você mesmo, tá? Isso traz serenidade e o silêncio. A sabedoria é justamente quando você vê palestras como essa, é quando você lê um bom livro, é quando você percebe que você está entrando em um processo de autocura do seu ser maior. Não apenas eu estou sabendo das notícias do jornal, as notícias do dia a dia, não. A sabedoria, você começa a perceber, a intuir informações que não vêm de fontes externas, vêm de fontes internas. Saborear coisas gostosas, saborear algo que lhe dê vontade de viver. Encontrar sabor, encontrar algo que tenha sabor para você. O sexo organizado, o sexo no seu limite, quando eu falo limite, eu falo. Tem pessoas que exageram no ato sexual, tem pessoas que não têm sexo. Isso é um exagero, tá? Exagero de você entrar em um processo de ou falta ou excesso. Nós temos que andar pelo caminho do meio. O sexo bom, bem feito, pelo menos uma ou duas vezes na semana, gera serotonina, gera energia de vida. O sono, quer viver muito, quer viver bem, com saúde, durma pelo menos 6 a 7 horas. Né? Alguns falam 8 horas, eu vou falar 6 horas, mas durma direto. Não tome medicamento para dormir. Procure trabalhar com EFT, tá? Tudo isso aqui você pode corrigir com EFT. Você não dorme bem, corrige com EFT. E sorrir, né? O sorriso, experimente dar um sorriso agora. Deixa o sorriso largo, solte. Tem aquelas palavras que falam assim, dizem que é para você franzir a testa, ficar sério, você, você gasta 32 músculos e para sorrir 24. Então, pelo menos por economia, sorria, né? Então, o sorriso também gera serotonina, libera serotonina. Enquanto as condutas R's, ressentimento, raiva, rancor, reprovação, repressão, resistências, facilitam a secreção de cortisol, um hormônio corrosivo para células que aceleram o envelhecimento. Então, observe o que acontece com você. Se você tem ressentimento, raiva, rancor, se você reprova muitas pessoas, se você se reprime muito ou reprime os outros, ou se tem alguma resistência, você está gerando cortisol, tá? Isso, às vezes, eu não falo para ninguém, mas eu tenho raiva interna. Às vezes, eu reprovo as pessoas pelo pensamento. Nossa, essa roupa é terrível, como é que essa mulher usa uma roupa dessa? Eu me reprovo, nossa, apareceu uma ruguinha aqui, eu estou envelhecendo. Essas reprovações vão te liberando esse cortisol que me envelhece mais rápido. Quando eu falo envelhecer mais rápido, são as células que envelhecem mais rápido e podem me desorganizar, me levando a um adoecimento, a um desequilíbrio mais rápido. Então, observem. Um dos pontos chaves aqui é a autoobservação. É entender as 5 emoções básicas, tá? Eu tenho que entender que o ser biológico, o ser mamífero, ele passa pelas 5 emoções, ele tem as 5 emoções o tempo todo. Só que eu vou para emoções secundárias e terciárias, eu tenho que voltar para a básica e organizá-las ali. E eu não posso estar o tempo todo com pensamentos negativos, porque os pensamentos não são meus. Olha que interessante. Todo pensamento negativo que você acha que é seu, não é seu. Você está trazendo ideias, conceitos, preconceitos, crenças limitantes, crenças que abrem portas, mas não são seus.
Você tem que criar os seus próprios pensamentos de hoje em diante. Eu tenho que começar a observar. A primeira forma de começar a reorganizar os meus pensamentos é observar as minhas reprovações, os meus rancores, as minhas repressões, as minhas resistências, a minha raiva e o meu ressentimento. Eu já vi pessoas dizerem assim: eu não tenho inveja de ninguém, eu não tenho raiva de ninguém, de nada. Mas se você for ver os pensamentos delas, ou a conversa delas, você percebe que ali tem muita coisa escondida, guardada, que nem ela mesma percebe. Então, todos os mamíferos têm ressentimento, raiva, rancor, reprovação, repressão e resistência. Todos os mamíferos, tá? Mas eu tenho que observar isso para reorganizar a conduta C, né? Aliás, as condutas R's. As condutas S geram atitudes A: ânimo, amor, apreço, amizade, aproximação. Então, você quer organizar sua vida, você quer parar de dizer não para as coisas que são boas para você, quer acabar com a autossabotagem em relacionamentos, autossabotagem em trabalhos, autossabotagem na vida familiar, autossabotagem com amigos, melhore as condutas S, tá? Que naturalmente isso vem de você, porque o ânimo, o amor, apreço, a amizade e a aproximação também é do ser biológico. Só que eu dou muito mais atenção à minha capacidade de me defender, que vai gerar as condutas R: depressão, desânimo, desespero, desolação. Então é isso que eu tenho que me afastar, tá? E ir para as condutas S. Mas isso, quando eu estou me reorganizando naturalmente, isso acontece. Eu não tenho que ficar com foco nisso. Isso vai acontecer na hora e no momento que eu começar a fortalecer as condutas corretas em mim. Começar a perceber as 5 emoções básicas, começar a perceber essas emoções nos meus pensamentos, eu começo a modificar a minha vida. E isso é muito importante. Aprendendo esse alfabeto emocional, lograremos viver mais tempo e melhor, porque o sangue ruim, muito cortisol e pouca serotonina, deteriora a saúde, oportuniza as doenças e acelera o envelhecimento. O bom humor, pelo contrário, é a chave para longevidade saudável. E o bom humor não é o humor forçado, não é o humor que eu tenho que estar sempre sorrindo para o outro porque o outro me conheceu sorrindo. Muitas pessoas são vistas porque têm bom humor, são trazidas. Ah, eu quero estar com aquela pessoa, aquela mulher é muito sorridente, é muito alegre, mas nem todo mundo está o tempo todo alegre, nem todo mundo está o tempo todo sorrindo. Eu posso até estar agora aqui no meu corpo, mas internamente não estamos. Muitos humoristas, ou a maior parte deles, acaba desenvolvendo a depressão, porque eles se forçam a estar bem-humorados em momentos que o corpo não quer aquilo. O corpo não quer que eles estejam naquela situação de, de sorrir com os outros, de estar sempre levando alegria para as pessoas. As pessoas pegam essa alegria, riem com eles, mas eles acabam entrando em um processo negativo. O acúmulo de sentimentos negativos, tá? É uma justificativa. Ao longo da nossa vida, passamos por várias experiências agradáveis e experiências desagradáveis. As experiências desagradáveis muitas vezes deixam sequelas emocionais. As sequelas podem ser intensas ou não. Somando várias sequelas emocionais, carregamos um grande peso nas costas, né? Tem pessoas que vivem se queixando dos pais. Ah, meu pai não me deu carinho, minha mãe não me deu atenção. E cadê eles? Eles morreram. Bom, então você não vai resolver isso falando sobre isso ou se prendendo a isso, né? Aquilo passou, aquilo foi algo lá atrás. Para o ser biológico, só existe o momento presente. Aí vamos ver o neocórtex pré-frontal agora em ação. Para o ser biológico, alguém me fez um mal muito grande, alguém bateu em mim, aquilo passou. Aquilo não existe mais, tá?
eu me defendi, eu adoeci, eu tive um DHS, mas passou. Eu não vejo mais aquela pessoa como um agressor, mas meu ser, meu neocórtex pré-frontal, tá? Ele, para se proteger, ele traz pensamentos lá de trás e eu acuso aquela pessoa, aponto o dedo para ela, não perdoo, fujo daquela pessoa, quero maltratar aquela pessoa. Isso vai gerar sequelas em você. As sequelas podem ser intensas ou não, tá? Mas é você que vai sofrer se você não perdoar. Porque o perdão não é para o outro. Aqui entra um caso bem interessante. O perdão que você dá para o outro é um perdão que você dá para você. Porque a dor é sua. No meu campo psicológico, no meu campo que nós estamos, eu não consigo ver o outro. Só consigo me ver. O outro é o meu espelho. Tudo que eu vejo no outro, que eu acuso o outro, que eu aponto para o outro, eu estou apontando para mim. Porque o biocampo é meu. Sim, mas eu não faço isso, o outro faz. Você não faz como o outro está lhe mostrando, mas você faz em pequenos pensamentos, tá? Esse é o grande conceito que eu tenho que entender. Eu só trago para a minha vida aquilo que é meu. Se o outro me maltrata, se o outro faz isso, se o outro me mostra uma pessoa perversa, se o outro tenta ser violento comigo, se o outro me traz, se o outro faz isso ou aquilo outro, é porque eu tenho essas características em mim. De alguma forma eu faço também para o outro. Às vezes eu não faço literalmente, eu faço em pensamentos. Às vezes eu penso, às vezes eu ajo de formas inadequadas em relação ao outro. Então é aquilo que eu vou continuar trazendo para a minha vida, entende? Então isso é importante que eu entenda. Sentimentos, relação entre estresse e enfermidades, né? Como nós somos seres biológicos, uma parte das emoções negativas são dissolvidas ao longo do tempo, né? Nós temos muitas experiências traumáticas, muitas experiências pesadas, mas ao longo do tempo o ser biológico já dissolveu. Mas como o neocórtex pré-frontal não dissolveu, fica trazendo aquilo o tempo todo como se fosse uma tentativa de me proteger, e é uma tentativa de me proteger, mas uma parte fica guardada no inconsciente, porque eu não soltei, eu deixei aquilo dentro ali. Alguma parte pode ser dissolvida, eu esqueci ao longo do tempo, tá? Mas a parte guardada, essa é perigosa, porque ela fica vibrando ali. Ela fica vibrando e traindo para a sua vida, trazendo para a sua vida pessoas e situações que vão lhe dar mais daquilo que você não quer. São pessoas que sempre estão reclamando porque o trabalho nunca é bom, porque tudo que traz para a vida delas são coisas que vêm para atrapalhar ao invés de vir para ajudar. Sempre se relacionam com pessoas que trazem problemas, né? A emoção negativa guardada está associada a um bloqueio da energia que circula em nosso corpo, a causa e causa muitos doentes, muitos adoecimentos, muitas dores, artrite, artrose, tudo isso é startado por uma desvalorização, uma autodesvalorização de você mesmo. Nós temos que ter isso bem claro em nossa mente. Ao nos desvalorizarmos, vamos ter dores nas costas, dores nas articulações. Ao querer se proteger de uma situação, eu posso engordar, eu posso entrar num processo de obesidade, tá? Para me proteger de uma situação difícil, para me proteger de alguém ou de algo que pode causar um mal à minha vida. Então, tudo isso vamos tentar explicar para que vocês entendam que o processo que vocês veem como negativo na vida de vocês hoje foi criado por vocês, por falta de perdão. Vocês não conseguiram perdoar. Ah, não, mas eu perdoo, eu não tenho ninguém para perdoar. Já perdoei a todos, mas talvez não tenha perdoado a você mesmo. Na sua vida você está adoecendo, na sua vida você está trazendo situações desreguladoras, situações desequilibrantes, pessoas que não estão contribuindo para o seu progresso. Você está em relacionamentos
abusivos. Então, infelizmente, o problema é seu, mas podemos resolver, né? Somando vários sentimentos, mais vários bloqueios energéticos, vamos sentir ansiedade, raiva, impulsividade, impaciência, insegurança, preguiça, falta de força de vontade, incompreensão, tristeza, depressão, pânico, dificuldades em prosperar, ganhar dinheiro, dores no corpo, doenças físicas e doenças emocionais, tá? Tudo isso porque nós não conseguimos tirar ou desmontar essa bomba relógio emocional que está em nosso corpo, tá? Então, o que a EFT pode fazer por mim? A EFT alivia, acalma, reduz a ansiedade. Todos passamos por momentos difíceis, cedo ou tarde na vida. A EFT pode aliviar o estresse e nos deixar mais centrados e calmos. Certos estudos científicos mostraram que a EFT reduz a adrenalina e o cortisol. Olha que interessante. Os hormônios ativados quando estamos em tensão e induz a produção de dopamina, essencial para o nosso equilíbrio de bem-estar. A EFT tira vontades fortes e compulsões. Compulsões, maus hábitos e vícios são sintomas de muita ansiedade e possíveis traumas. E é por isso que apenas a força de vontade dificilmente será eficaz nesse sentido. Força de vontade é como se você pegasse uma bola de futebol, e você afunda numa piscina e quer deixar a bola lá embaixo. Ela vai ficar lá embaixo. Você pode segurar quanto você quiser. No momento que você soltar, ela sobe. E sobe com força. Nós temos que, para deixar ela lá embaixo, furar a bola, né, tirar o ar dela e colocar. Aí ela fica. Mas força de vontade é isso. A FT não só tira a vontade momentânea de comer um doce ou fumar um cigarro, como também ela vai mais a fundo e consegue aliviar a causa. Pode ser o seu passado, ou sua insatisfação com o seu relacionamento, ou seu trabalho. A EFT consegue tirar esse peso emocional e assim anular a compulsão ou vício. A EFT pode ajudar a aliviar dores, tá? Eu tenho trabalhado com muitas pessoas com dores e emocionais utilizando a EFT. Eu gosto muito de utilizar a EFT em momentos difíceis, momentos que as pessoas estão em crise. É um momento que a EFT é muito útil, tá? A EFT alivia muito a tensão da pessoa. Ela vem muito nervosa, muito impactada com tudo e sai tranquila, sai calma, sai com um olhar diferente para a vida. Ela agora pode fazer algo. Muitas dores estão intimamente ligadas a questões emocionais que, quando bem tratadas com EFT, a dor pode até chegar a sumir por completo, né? Tem dores que somem realmente por completo. Eu trabalhei com uma senhora que tinha uma dor há 10 anos no peito. A dor melhorava e voltava, mas sempre voltava. Ela nunca ficava totalmente boa. E uma sessão apenas de EFT, uma sessão apenas. Eu fiz com ela já fazem mais de 6 anos. Nunca mais a dor voltou. Claro que ela já estava trabalhada, já tinha decidido que não queria mais aquela dor, mas a dor foi embora e foi apenas uma sessão de EFT. Ao fazermos as leves batidas nesses pontos de acupuntura, conseguimos ativar o equilíbrio de uma maneira muito semelhante ao princípio da acupuntura ou do shiatsu, tá? A EFT acaba com medos e fobias. Talvez essa seja a área onde a EFT é mais eficaz, em medos e fobias. Quando eu falo medo aqui, eu falo das 5 emoções básicas, que são emoções de sobrevivência, são emoções que vão buscar aquilo que é bom para você. Então, ela trabalha muito bem nas emoções básicas. Eu já vi pessoalmente pessoas se livrarem do medo de barata, medo de andar de avião, medo de falar em público, em questão de minutos. Eu próprio resolvi uma claustrofobia através do uso do EFT. Isso é bem importante frisar aqui, que em algumas pessoas apenas uma sessão é o suficiente. E uma sessão quer dizer 40 minutos, em torno de 40 minutos, algumas rodadas de EFT é uma sessão, tá? Não é apenas uma rodada e melhorou. É uma sessão em torno de 40 minutos, já traz um resultado muito bom. A EFT desata os nós. Essa é a parte mais impressionante do uso do EFT.
Durante toda a vida, vamos construindo bloqueios e conceitos, muitas vezes limitantes. O nosso próprio pensamento cria as armadilhas para que a gente não saia do buraco. A EFT é maravilhosa para trabalharmos esses entraves que nós próprios, por alguma razão, criamos dentro de nós. Se você ainda não pratica a EFT, convido você a praticá-la. É simples, rápida e muito eficaz. E se você já a pratica, fica aqui o lembrete. Transforme sua vida com EFT. É possível, sim, e vou mostrar para vocês como fazer isso. Depois você lê esses tópicos aqui, tá? Que eu li antes, mas são mais consistentes aqui. Fobias, claustrofobias, medo de altura, de multidão, medo de falar em público, são algumas das relações que nós já vimos pessoas melhorar utilizando a EFT. As vantagens, tá? Baixo custo de aprendizado, ferramenta auto-aplicável, você pode aplicar em você mesmo, extrema eficácia, simplicidade e facilidade para o aprendizado, método não invasivo e que não utiliza qualquer ferramenta. Pode ser utilizada quando e quantas vezes você quiser. Então, não, não se prenda a usar FT apenas quando tiver momentos de muita dificuldade. Use a todo momento que precisar. FT deve ser algo que eu acordo já usando. Vamos dizer assim. Uma dor de cabeça, ao invés de tomar medicamento, use FT. Eu estou com ansiedade, use FT. Hoje não acordei bem, use FT. Tá? Use FT em tudo na sua vida. Ao invés de ter uma caixinha de remédio, tem uma caixinha com os livros e a apostila da FT para você lembrar de usar ali. A FT ela é uma terapia energética, mas também uma terapia quântica, né? O experimento da dupla fenda, ela mostra que a FT é eficaz. Eu não vou falar muito dessa experiência hoje, não vou entrar, vamos ver no nosso próximo encontro, que a dupla fenda mostra que quando você olha para uma determinada partícula, ela se transforma em onda. Ou seja, você pode mudar situações apenas observando aquela situação com muita atenção, com foco. Quando você observa bem uma situação, ela se transforma na sua frente. Você pode fazer mágica com isso. Você pode mudar sua vida observando com atenção. Mas não é apenas observar, é observar enquanto você bate em pontos específicos do seu corpo. Isso libera os meridianos de energia e faz com que a transformação aconteça de forma muito mais eficaz. Então, agora vamos saber aqui como surgiu a FT, entender a história, né? O que é FT, como surgiu. Dr. Callahan, esse senhor aqui, tá? Ele trabalha com terapias, ele trabalha com acupuntura, ele hoje apenas administra os negócios dele com a TFT, Throat Field Therapy, ou terapia com o campo do pensamento. Esse senhor, ele tinha uma paciente chamada Mary, que ela tinha fobia de água. Ela não conseguia chegar perto do mar, de piscinas, ela tinha uma fobia, né? Ela tremia, ela vomitava. Só em pensar, ela sentia isso. E ele já trabalhava com ela há 2 anos, já estava tentando melhorar ela, né, com acupuntura, com várias terapias que ele pratica, ou praticava na época. E em um dos momentos, ele pediu, pense na água. Ela pensou e ele perguntou a ela, o que você sente? Ela falou, um embrulho no estômago, meu estômago que fica com um mal-estar. E naquele momento ele pensou, embaixo do olho aqui tem um pontinho, que é o meridiano do estômago. Ele pensou, bom, estômago, eu vou bater nesse pontinho aqui. Deu umas batidinhas aqui, enquanto ela sentia aquele desconforto no estômago dela. E o que aconteceu? Enquanto ele bateu nesses pontinhos, ela falou, passou. Não sinto mais o embrulho do estômago. Ele falou, agora pense na água. Ela pensou, não sentiu mais o embrulho do estômago. Ele atendia na casa dele que tinha uma grande piscina. Ele perguntou a ela, você topa ir na piscina? Ela disse, topo.
E ela foi na frente, e quando ele chegou, ela estava com os pés dentro da piscina, que até 2 anos atrás ela não conseguia nem chegar, nem se aproximar. Ele achou aquilo muito interessante, muito curioso, e ele começou a fazer experimento com pontos, batidas e problemas emocionais. Depois entraram problemas físicos e ele criou o TFT e começou a praticar e a ensinar o TFT. O Gary Craig era engenheiro, achou aquilo maravilhoso, achou aquela técnica fantástica. Ele cobrava $100.000 na época para ensinar. E eram muitos pontos. E ele pensou, ele, engenheiro, né? Engenheiro elétrico, ele pensou, mas se eu diminuir os pontos, eu não vou melhorar a eficácia disso. Ele começou a ter essa ideia de querer diminuir os pontos para poder ter uma eficácia melhor. E assim ele fez e ele começou a ter resultados fantásticos também com menos pontos. E daí a EFT foi sendo retirado vários pontos, mais e mais e mais, até que ficou uma técnica resumida. Em EFT são poucos pontos. E os resultados eram tão bons quanto a TFT. Então, Gary Craig criou EFT, começou a aplicar. Ele tem muitos trabalhos científicos dele mesmo. Ele tem muitos trabalhos no mundo todo de pessoas que trabalham com EFT. E ele decidiu doar EFT para o mundo. Ele doou para que qualquer terapeuta, qualquer pessoa pudesse aprender, ter um certificado, escrever livros sobre EFT. Então, hoje, se você olhar na internet, você vai ver muita coisa sobre EFT. Cada um se direcionou para um lado, né? A Eleanor Rivers, por exemplo, ela usa EFT como uma técnica que ela chama de Hertz, uma técnica para você atrair prosperidade. Já outros usam EFT para dores, outros para traumas, outros para tudo. Aqui vamos aprender um FT com um olhar genérico, um olhar geral, mas com um direcionamento para organização da consciência. Que quando você organiza sua consciência, você consegue, eu não vou dizer uma cura, você consegue harmonizar o seu corpo e ir na direção que o universo quer que você vá. Eu diria que o universo ele tem uma inteligência, o universo ele tem uma organização. Quando nós batemos contra essa organização, eu não quero aquilo que o universo está me dando, eu quero ir para uma outra direção, é aí que entra o sofrimento também. O não perdão, a falta de perdão, porque, como eu falei, eu não perdoo o outro, eu perdoo a mim, tá? Então, o Gary Craig, ele começou, esse senhor aqui, o engenheiro Gary Craig, foi quem criou o método EFT. Ele deixou as pessoas usarem. Hoje, ele fechou isso, ele criou, ele reorganizou o EFT, criou um novo conceito. Vamos ver também aqui esse novo conceito dele, tá? Mas ele agora fechou e é a EFT Optimal. Ele colocou esse nome Optimal, é dele. Agora ninguém pode mais colocar EFT Optimal, mas podemos falar sobre EFT. Ele entrou para um lado mais espiritual. Tem um lado físico, tem um lado espiritual. O lado físico é o tapping, o lado espiritual, vamos aprender aqui no quarto módulo como vamos utilizar esse modelo de EFT, tá? Então, a EFT parte de todo esse conhecimento que eu falei para vocês. Tá? Isso não é falado em alguns cursos, tá? Mas é falado a afirmação da descoberta. A causa de todas as emoções negativas é a interrupção do fluxo de energia do corpo. Emoções negativas aqui, tá? Para nós não existe emoções negativas, existem emoções desequilibradas, emoções secundárias ou terciárias que precisam ser reajustadas, mas aqui vamos falar sobre emoções negativas. É uma interrupção do fluxo de energia do corpo. O nosso corpo, o corpo do ser humano, ele recebe energia do universo e da Terra através de canais de energia que chamamos de meridianos, chamamos de marmas, pontos marmas, chamamos de chakras. Seja o nome que chamamos, são pontos que ele vem, tá?
e circula, ou ele modela todo o corpo humano passando por pontos. Então, temos vários pontos de energia. Quando um desses pontos estão desequilibrados, ou desorganizados, ou tem uma interrupção nesse fluxo, é aí que vem a problemática emocional. Da problemática emocional vem a problemática física, e aí vem o adoecimento. Então, nós falamos assim: pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Então, tudo vem de um pensamento, mas um pensamento desajustado, um pensamento que teve um DHS, um pensamento que foi impactado por uma emoção negativa, por uma palavra negativa que gerou todo um processo que pode levar a vida toda para você entrar num processo de adoecimento, tá? Você pode ter sofrido na sua infância, vamos dizer, aos 7 anos, o seu pai gritou com você e você se sentiu horrorizado com aquilo, ele nunca tinha gritado com você, você se sentiu impactado negativamente, e aos 50 anos, isso foi ele desorganizando, e